Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana e vamos à nossa reflexão. Hoje nós vamos entrar em um novo tema, um novo fluir. Vamos passar pelos 4 evangelhos, ver algumas coisas, algumas passagens dos 4 evangelhos. Sabemos que os 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que Mateus e João foram quem realmente andaram lado a lado com Jesus quando ele aqui esteve na terra. Marcos recebeu muita informação do apóstolo Pedro, que também teve uma intimidade grande com Jesus. Pôde passar para Marcos muitas informações que ele colocou no seu evangelho. E Lucas recebeu informações, a influência do apóstolo Paulo, que teve um encontro poderoso com Jesus Cristo, apesar dele não ter andado lado a lado na vinda do Senhor, na sua primeira vinda. Ele teve um encontro tão poderoso e ele teve um ministério também, muito poderoso, que ele, podemos dizer que ele esteve realmente com o Senhor lado a lado. E ele passou muitas informações para Lucas, que escreveu o livro de Atos e o Evangelho segundo Lucas. Então, nós podemos perguntar, mas por que 4 evangelhos? Será que só uma pessoa não poderia descrever Jesus, descrever os seus feitos, contar os seus milagres, descrever a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de agir? Precisariam 4 pessoas? Eu vejo da seguinte forma: Jesus é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem, e sendo Deus, ele é infinito. É difícil nós esgotarmos tudo que Jesus é na sua pessoa. Essas pessoas tiveram uma visão do Jesus, do Deus na sua humanidade, que se manifestou através de Jesus. Mas ele, como Deus, como ser divino, ele é infinito. Então nunca vamos conseguir descrever totalmente, dissertar totalmente sobre Deus. E nós podemos ver também que Marcos, Mateus, Lucas e João vai falar sobre Jesus mediante alguma perspectiva pessoal. E quando nós juntamos esses vários olhares, esses 4 olhares, essas 4 experiências que estas pessoas passaram e viveram com Jesus, nós temos uma riqueza muito grande de informação a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, além de nós recebermos essas informações através dessas pessoas, dos 4 evangelhos, nós, como seus discípulos, precisamos ter uma intimidade grande com Jesus, desenvolver uma intimidade, para também podermos dizer: eu estou andando lado a lado com o Senhor. E ele tem falado ao meu coração, ele tem se revelado ao meu coração. Então, o livro de Atos, que fala sobre a igreja primitiva e todas aquelas experiências que os judeus, tanto os judeus como os gentios, viveram através dos apóstolos ungidos de Jesus. Esse livro de Atos prossegue, continua sendo escrito através de cada discípulo, em cada época, em cada tempo, nos dias de hoje, através da sua experiência com Jesus, através da sua busca e do derramado Santo Espírito sobre a sua vida, que vai lhe trazer também visões, revelações, informações sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso Redentor. Estamos aqui hoje, há 2000 anos, depois que Jesus esteve aqui na Terra, mas podemos andar lado a lado com ele, assim como esses 4 evangelistas
andaram no sentido de descrever, através das suas experiências, através das informações que eles receberam, o perfil, o caráter e como era Jesus na sua humanidade. Mas antes de entrarmos nos 4 evangelhos, para conhecermos algo sobre cada um, vamos nos remeter ao Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós vemos que Malaquias foi o último livro escrito. Malaquias foi um profeta do Senhor. Ele foi levantado pelo Senhor em um tempo muito difícil que o povo judeu estava passando. Um tempo de apostasia, o povo judeu estava se distanciando do seu Deus. O povo judeu não cumpria com as suas obrigações segundo a lei judaica, não dizimava como era a ordenança da lei judaica, ofereciam sacrifícios de forma inadequada no templo, ofereciam o cordeiro coxo, com defeitos, quando a lei orientava que deveria ser oferecido nos sacrifícios cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, porque esse cordeiro era a figura de Jesus Cristo que viria depois como Cordeiro de Deus, e por Jesus não ter qualquer pecado, qualquer defeito, este cordeiro oferecido lá pelo povo judeu na era do Antigo Testamento deveria refletir essa perfeição que nós vemos em Jesus Cristo. Então, nós podemos dizer que depois da pregação do profeta Malaquias, o cano sagrado do Antigo Testamento foi concluído e conta com 39 livros. A partir deste momento que a boca do profeta Malaquias cessou, parou de falar a palavra de Deus, e a palavra que veio pelo profeta Malaquias foram palavras de repreensões devido à conduta do povo e devido à conduta também dos sacerdotes. E depois que Malaquias, o profeta Malaquias, deu as mensagens que Deus colocou em sua boca, que está no livro de Malaquias, passaram 400 anos de silêncio da voz profética. E a voz profética é a voz de Deus. Mas o povo ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus, porque Deus não levantou nenhum profeta neste período, devido à condição espiritual do povo naquela época. Imagine se você, que hoje está já desenvolvendo uma relação com o Senhor, que você já tem o seu ouvido circuncidado para ouvir a voz do Senhor, está recebendo discernimento espiritual para discernir o bem e o mal, está recebendo através da boca dos profetas que hoje estão também falando a voz, as mensagens de Deus, que são a voz de Deus, porque essa é a função do profeta. E você para de ouvir qualquer coisa nesse sentido. Se nós já estamos nesta caminhada ouvindo a voz do Senhor, nós vamos sentir muita angústia, nós vamos sentir muito medo. Não estou mais ouvindo a voz do meu Deus. Que caminho então eu devo seguir? Se Ele é que me alerta, se Ele é que me guia para o caminho da verdade, para as veredas da justiça, eu não estou conseguindo mais ouvir essa voz. Por essa razão, nós precisamos desenvolver uma intimidade muito grande com o Senhor, porque em meio desse caos que a terra passou naquela época de 400 anos de silêncio da voz profética, hoje a terra está também passando por um caos muito grande. Mas hoje nós já podemos desenvolver um relacionamento muito íntimo e verdadeiro com Jesus. E nós vamos poder ouvir a voz
dele, não necessariamente através de um profeta, mas a mensagem do Senhor será dada através da sua igreja, através dos seus ministros, através do corpo de Cristo, de homens e mulheres que têm buscado este entendimento da palavra e têm vivido experiências com Deus. Então foram 400 anos de silêncio, que eu não quero que passemos de novo. 400 anos de silêncio profético, até o advento de Cristo, até a primeira vinda de Cristo, de Jesus. E quando passou esse tempo de silêncio, 4 séculos de silêncio, Deus levantou o profeta João Batista. E ele veio como precursor do Messias, ele veio antes de Jesus. E ele começou a clamar. Essa voz profética foi começada a ouvir de novo. Você pode ir em Mateus 3, verso 3. E João Batista veio com esse ministério, o mesmo ministério do profeta Elias, que conclamava o povo ao arrependimento. Porque o povo naquela época também estava totalmente perdido. O povo de Deus tinha recebido muitas influências de impérios durante esses 400 anos de silêncio. Império persa, Império da Grécia, os medo-persas. Eles estavam totalmente perdidos e sem nenhuma direção do Espírito, sem nenhuma voz profética para alertar eles do perigo. Então, durante esse período de 400 anos de silêncio, praticamente não foi produzido nenhum material a respeito, né, do Senhor, a respeito de Israel, do seu povo, porque a voz profética tinha se calado. Então, houve uma escassez muito grande de material. Mas, como o nosso Deus é muito misericordioso, ele deixou o povo sofrer nesse período. 400 anos de silêncio profético, onde não se ouvia a voz de Deus. Mas, pela sua infinita misericórdia, ele, depois desse tempo, ele levantou a João Batista como precursor do Messias, aquele que viria antes de Jesus para preparar o caminho, porque o reino estava chegando. O reino dos céus estava chegando à terra através da pessoa de Jesus. Agora, se você abrir o livro de Malaquias, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Malaquias, nós podemos ver aqui de uma forma assim rápida as advertências que Malaquias fez àquele povo, antes de passar por esse período tão angustiante de silêncio da voz profética, tão angustiante de não poder se ouvir a voz de Deus. Então, Malaquias reprova o povo, reprova as ofertas como eram oferecidas, os sacrifícios de forma inadequada, reprova os sacerdotes que estavam totalmente corrompidos e eles que deveriam guiar o povo, orientar o povo. Os sacerdotes também foram repreendidos e castigados pelo Senhor. E as palavras aqui de Malaquias são muito duras, viu? No capítulo 2 nós lemos: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento, se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios.
sacrifícios que eram apresentados de forma inadequada. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então os sacerdotes recebem aqui uma dura repreensão. A responsabilidade deles era maior do que o povo, porque ele estava ali como representante de Deus, e ele tinha a obrigação de guiar o povo, mas eles estavam também corrompidos. No livro de Malaquias também nós vemos uma advertência contra a infidelidade do Senhor, a infidelidade conjugal, advertência contra a infidelidade conjugal. Então você vê como a sociedade estava corrompida. Quando nós tentamos visualizar essa sociedade nessa época de Malaquias e nós olhamos a nossa sociedade hoje, nós encontramos muita semelhança, não é verdade? Mas depois de 400 anos desse caos, o Senhor Jesus veio, a sua primeira vinda a esta terra. E a sua caminhada, os seus feitos, os seus milagres, as suas maravilhas, estão todas não, porque não conseguiram nem colocar todas, porque ele fez muita coisa. Mas uma boa parte estão nos evangelhos descritas. E cada evangelista deu a sua visão, porque recebeu também uma missão, a que povo ele iria. Mateus dirigia a sua palavra ao povo judeu. Então, mostrava ao povo judeu Jesus como rei. Marcos mostrava ao povo romano também. Ele dirigiu o seu evangelho, as suas palavras ao povo romano, mostrando também a Jesus como Messias. Lucas mostra ele como homem. Lucas sendo médico, mas totalmente voltado para a obra do Senhor e recebendo a influência do apóstolo Paulo. Ele dá essa visão da humanidade de Jesus. E João nos dá a visão da divindade de Jesus. Porque Jesus você pode olhar como divino e como o terreno, como Deus e como homem perfeito. Então nós temos essas 4 visões para entender melhor quem é Jesus. Uma outra coisa que Malaquias também ressalta e reprova muito no povo daquela época era a questão dos dízimos. Eles não estavam dizimando como mandava a lei. Eles estavam roubando do Senhor. E o Senhor estava indignado com isso. E ele diz aqui, roubará o homem a Deus, capítulo 3, verso 8. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Eles não tinham nem consciência do erro deles e do pecado deles. Nos dízimos e nas ofertas, disse o Senhor. E por não cumprirem a lei de Deus, ele diz no verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então veja como estava a nação de Israel naquela época. E a ordem do Senhor no verso 10 é, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então o dízimo fazia parte da lei judaica, os judeus tinham a obrigação de dizimar. E nós hoje, como gentios, né, somos judeus, olhando de uma forma espiritual, mas não somos de Israel, não somos da nação física de Israel.
nós também temos a obrigação de ajudar nesse mantimento da casa do Senhor. Você pode ajudar dizimando, ofertando, contribuindo, se envolvendo nas necessidades da igreja, do templo físico, contribuindo também com o seu dom. Você estaria contribuindo com a igreja de Cristo para que ela cresça, contribuindo para que o seu irmão se desenvolva mais espiritualmente através do dom que você recebeu. Então, a filosofia é a mesma. Nós hoje, congregando, que é uma ordem divina, nós também temos essa responsabilidade de nos envolver com o corpo de Cristo, de nos envolver com a igreja de Cristo, a igreja local que você está congregando, e tentar contribuir para que essa obra seja mantida ao longo dos tempos. Então, o livro de Malaquias é um livro que fala também da diferença entre o justo e o perverso, porque nós podemos ver que naquela época havia muita impiedade, havia muita perversidade. E no capítulo 3, verso 14, nós lemos: o Senhor pergunta ao povo, verso 13, que temos falado contra ti? O povo perguntando ao Senhor, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, os arrogantes. Veja que cegueira neste povo. Ele está reputando como felizes os arrogantes, os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então nós vemos aqui que o povo estava totalmente cego. Tinham perdido total comunhão com o Senhor. Mas o Senhor promete que o justo permanecerá, que o sol da justiça virá sobre esta terra, e veio através de Jesus na sua primeira vinda. E nos tempos de hoje, nos dias de hoje, estamos na expectativa da segunda vinda de Cristo. E quando olhamos para a terra, vemos como ela está caótica, como esteve também no tempo de Malaquias. E a voz hoje está clamando, a voz clama no deserto, a sabedoria clama. Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, está clamando, chamando o seu povo, não só mais os judeus, mas os judeus e gentios que foram alcançados pela graça do Senhor e que hoje pertencem ao povo judeu espiritual. Agora é um só povo, judeus e gentios. Se naquela época as bênçãos e a voz que clamava era para o povo judeu, hoje o povo de Deus são os judeus e os gentios que hoje pertencem à nação de Israel no nível espiritual. Então, nós vamos, a partir desse entendimento, né, desse período intertestamentário, esse período interbíblico, onde cessaram as profecias, as últimas profecias foram do profeta Malaquias, até que João Batista fosse levantado como profeta e precursor da chegada do Messias. A partir daí nós vamos caminhando pelos evangelhos e extraindo algumas instruções, alguns ensinamentos, extraindo e procurando entender a caminhada de Jesus, porque ele veio, o que ele fez, como ele agiu, como ele reagiu a toda a impiedade que ele recebeu, né?
para podermos também, como discípulos seus, andarmos neste mesmo caminho que ele andou. Mesmo que, e com certeza isso vai acontecer, esse caminho vai nos levar à cruz. Mas o pior castigo ele já levou. Ele foi crucificado, desceu ao inferno, nos livrou do inferno. Agora, a cruz que nós vamos levar é este aperfeiçoamento que nós vamos receber nesta caminhada que estamos trilhando. E hoje, a voz do Filho, a voz de Jesus está bradando, está clamando, está alertando, está nos advertindo para que nós não saiamos deste caminho e que nós possamos, através da cruz, crucificar o nosso eu, crucificar a nossa natureza, o nosso ego, ser redimido o nosso ego, para que essa vida de Cristo habite em nós e nós também possamos experimentar a ressurreição que Jesus experimentou. Depois da ressurreição, Jesus voltou para o Pai. Através também da ressurreição que nós vamos experimentar, nós voltaremos para a casa do Pai. Então, essa introdução é para você refletir um pouco e a partir daí nós vamos dar prosseguimento em algumas passagens dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Muito obrigado pela sua atenção e eu te aguardo no próximo domingo. Até lá!